Olá, meus prezadinhos! Eu sou Pedro Omar, enfermeiro, especialista em cardiologia pela Unifesp. E o que é que tem a ver a pia da sua casa com a quarta doença que mais mata no Brasil e com as formigas? Nossa, que loucura, né, prezados? Hoje, nessa aula, falaremos sobre diabetes mellitus, meu prezado. Diabetes mellitus. Você sabe que é importante pra caramba. Sabia que a primeira causa de cegueira é diabetes mellitus? Você sabia que a primeira causa de amputação de membros inferiores? Diabetes mellitus. E quando você vê lá o cara que está fazendo hemodiálise, que ele tem a doença renal crônica, sabe que não é mais insuficiência, né? É doença renal crônica. Qual a primeira causa de doença renal crônica? Diabetes mellitus, meu prezadinho. Então, por isso que despenca em prova de concurso, despenca em prova de hospital. Então, essa aula é um pouquinho mais longa, mas você precisa assistir até o final, focado, porque você vai aprender tudo o que você precisa sobre diabetes. Já assiste até o final, resolve isso. Marca, tá certo? Pega um caderninho, vai dando pausa. Beleza, meus prezadinhos? Vamos que vamos. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que o nome diabetes é até curioso. Você sabe de onde vem o nome diabetes, meu prezadinho? Diabetes vem da palavra sifão. Sabe o que é um sifão? O que você tem lá embaixo da pia da sua casa, meu prezadinho? Um sifão. Então, lá no século II, prezadinhos, os caras já observaram que tinha um grupo de pacientes que bebiam água pra caramba, polidipsia, a terminologia, e urinavam pra caramba, poliúria. Prezados, aí nós já temos 2 dos 4 principais sinais e sintomas de diabetes. Depois eu vou te falar dos 4, tá? Já tô te falando de 2 desses 4. Polidipsia e poliúria. Então observaram, o cara bebia água, urinava. Bebia água, urinava. A água passava por ele como se ele fosse um sifão. Então diabetes, na etimologia da palavra, na origem da palavra, diabetes quer dizer através do sifão. Belezation? Sifão. Aí, prezadinhos, no ano 1679, 1600, prezado, um cabra chamado Thomas Willis, o que ele percebeu? Que onde esses diabéticos aí urinavam, juntavam um monte de formiga, prezadinho, formiga. Então, percebeu-se que a urina era doce. Doce, feito mel. Então, mellitus, na origem da palavra, mellitus quer dizer mel. Muito bem, então a doença é diabetes mellitus. Belezation? Prezado, a gente vai falar um bocadão aqui sobre diabetes mellitus, mas eu quero te perguntar aqui, fazer um parênteses pequenininho para te falar sobre diabetes insípidos. Você já ouviu falar de diabetes insípidos? O que é insípidos, prezadinhos? Deixa eu passar o slide aqui. Insípido é uma coisa sem sabor. Água, insípida. Não é? Inodora, incolor, insípido é sem sabor. Então, você tem o diabetes mellitus, que a urina sai doce, sabor doce. Diabetes insípidos, a urina não sai com sabor de nada, prezadinho. Diabetes insípidos não tem nada a ver com glicose. Diabetes insípidos não tem nada a ver com pâncreas. Diabetes insípidos é um problema de origem no sistema nervoso central, lá no eixo hipotálamo-hipófise. Deixa eu te explicar rapidinho. Não é tão relevante assim em termos de epidemiologia como o diabetes mellitus, mas diabetes insípidos é importante, porque cai bastante prova. Então deixa eu te falar. Lá no eixo hipotálamo-hipófise, nós temos a produção de um hormônio chamado ADH. O hormônio ADH também é conhecido como hormônio antidiurético. O que é antidiurético? Para não urinar. Então você tem a produção de hormônio antidiurético. Belezation? Então o indivíduo ele tem um problema lá no sistema nervoso, teve um AVC, por exemplo, teve um trauma crânioencefálico, e aí esse cara começa a ter o quê? Uma diminuição
do hormônio antidiurético. Ora, se ele diminuir o hormônio que segura a urina, o que ele vai acontecer? Urinar pra caramba. Então esse cara tem um problema no sistema nervoso, no eixo hipotálamo, hipófise, diminui o ADH, ele começa a urinar pra caramba. Urina pra caramba, bebe bastante água. Polidipsia, poliúria. Então esse cara é o quê? Diabetes. Diabetes, problema no sistema nervoso central. Só que não tem nada a ver com pâncreas, nada a ver com glicose. Diabetes o quê? Insípidos. Belezation? Muito importante, diabetes insípidos. Olha essa questão que caiu numa prova de concurso lá de analista judiciário, Fundação Carlos Chagas. Ele perguntou assim, ó, alguns dos sinais que indicam complicação do aumento acentuado da pressão intracraniana, PIC, né, pressão intracraniana, são, já vou direto para a correta ali, prezadinho, olha lá, sinais de hipertensão intracraniana, aumento da PIC, olha lá, herniação do tronco cerebral, diabetes insípidos, tá vendo? Olha lá, síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético, que é o ADH. Belezation? Diabetes insípidos, então, problema no sistema nervoso central, diminuição do ADH, do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Tudo a mesma coisa. ADH, vasopressina, hormônio antidiurético. Diabetes insípidos. Belezation, prezadinho? Muito bem. Então, voltando para o diabetes mellitus, porque, claro, a grande epidemiologia é de diabetes mellitus. Não tem acento, tá, prezadinho? Então é mellitus, não é mellitus. Mellitus. Então, para entender diabetes mellitus, você tem que entender um pouquinho da evolução. Que evolução? Evolução da espécie. Prezado, a evolução da espécie humana, né? O ser humano traz junto consigo na sua evolução uma palavra. E a palavra é escassez. Escassez de quê? Escassez de tudo, prezadinho. Escassez de alimento, principalmente. Então, se a gente pegar, olha lá, na evolução da espécie, o que esse cara aí tinha, nosso ancestral? O que ele tinha? Ele tinha que caçar, prezadinho, para comer. Pensa comigo. Ele tinha que caçar. Era a coisa mais difícil ele conseguir um alimento. Então, todo alimento que a gente ingere, o que a gente tem, graças ao nosso ancestral? A gente tem a genética de quê? De armazenar o nutriente, ok? A gente armazena. Pensa assim, você precisa de, sei lá, 2.000 calorias por dia. Você ingere 5.000, o que acontece com as outras 3.000? Evaporam? Não, né, prezadinho? Elas são armazenadas. Armazenadas como? Em forma de gordura, certo? Armazenadas em forma de gordura. Prezado, esse cara aí, nosso ancestral, ele tinha atividade física. Ele tinha que caçar para comer. Ele tinha fartura de atividade física e escassez de alimento. O que a gente tem hoje? A gente tem fartura de alimento, a maioria das pessoas, e escassez de atividade física. Tá certo, prezadinhos? Então, qual que é o resultado disso? Não é? O resultado de ele tinha atividade física e pouco alimento. A gente tem muito alimento e pouca atividade física. O resultado é esse aqui, né, prezadinho? O resultado é esse. Por quê? O nosso corpo armazena gordura, tá certo? Armazena energia. Certo, prezado? Esse cara tinha que caçar para comer. E a gente traz isso com a gente. Prezado, deixa eu te contar. Até o foco, de manter o foco, não é difícil manter o foco? Já prestou atenção? É difícil manter o foco. Você está aí na sua casa agora me assistindo. Se alguém faz um barulhinho na porta, você já olha. Por quê? O nosso ancestral, ele tinha que o quê? Ele está esperto em tudo. Porque senão, passa uma caça ali, ele não vê, perdeu a caça. Ele morreria de fome. Você entendeu que ele foi treinado para ficar esperto? Sem contar que se ele não ficasse esperto, vinha um tigre lá e ele virava a caça.
certo? Ele morria. Então a sua mente é treinada para quê? Para ficar esperta, certo, prezadinho? Lembra aquele dia que você veio tarde, lá na sua rua, aí tava escuro, você subindo ali a sua rua, prezadinho. Aí quando você olhou lá no fundo, lá no poste, você falou, parece um cara lá, parece uma pessoa. Você foi chegando perto, era o saco de lixo, prezadinho. Não era o saco de lixo? Por quê? A sua mente já está treinada para quê? Ficar esperta no perigo. Isso te manteve vivo, certo, prezadinho? Então, a sua mente, ela tem isso daí dos nossos ancestrais e ela é programada para guardar energia. Sua mente não quer, sua mente, seu subconsciente, ele não quer que você acorde cedo, né? Que você passe no concurso, que você entre lá no hospital. Não, ele quer o quê? Que você guarde energia e gira a energia. Tá certo, prezadinho? Atividade física só para reprodução, assim que é o instinto animal. Mas nós temos o quê? O neocórtex, prezado. O neocórtex é a parte nova do nosso cérebro, a parte racional, certo? Que fez você deixar uma atividade de benefício mais imediato para estar aqui comigo, tá? Estudando, adquirindo conteúdo para ter um benefício que maior, mas a longo prazo. Certo, prezadinho? Muito louco, né? Essa reflexão na aula de diabetes. Muito bem. Então, diabetes precisa desse conceito. Você armazena energia, certo? Armazena energia. E para armazenar energia, é muito importante a função de vários órgãos, inclusive do pâncreas, tá certo? Então, deixa eu te contar. O pâncreas faz parte dos anexos do sistema digestório. Vamos nessa? O que são os anexos do sistema digestório? Prezadinho, veja só, o sistema digestório, ele é dividido, pra você estudar, pensa assim, ele é dividido em canal alimentar e anexos. O que é o canal alimentar? Canal alimentar é por onde passam o alimento e suas transformações, tá? Então você vê da boca até esfíncter anal, tá certo? É o canal alimentar. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é o fino, intestino grosso. Isso é parte dos anexos. O que são os anexos? São estruturas que colaboram com o sistema digestório, mas o alimento nem suas transformações passam por eles. Quais são os anexos? São 3. Vamos nessa, prezadinho. A aula aqui é mais completa hoje, hein? Vamos que vamos. Quem são os anexos? Por exemplo, glândulas salivares. Glândula salivar, tem aqui as parótidas, né? As principais glândulas salivares ficam aqui, ó. A saliva é produzida aqui, ó. A maior parte, ó. Glândulas salivares, aquela que dá cachumba. As glândulas salivares produzem saliva, lançam na boca aqui, ó. Certo? Elas ajudam no digestório, sim ou não? Balança a cabeça aí, prezadinho. Ajudam, né? Claro que sim. Saliva, fundamental para o digestório. Aí deixa eu te contar. Só que o alimento não passa por elas. O alimento não passa pelas glândulas. Por quê? Elas são o quê? Anexos. Belezation? O fígado. Segundo anexo. Fígado. Tá lá o fígado. Ele produz a bile. Usa gordura lá, né? O fígado usa a gordura para produzir a bile. Olha que muito louco. O fígado produz a bile. Ela é armazenada na vesícula biliar. E aí da vesícula biliar sai um ducto que lança a bile para o intestino delgado, lá para o duodeno, primeira parte do intestino delgado. Ou seja, o fígado está ajudando na digestão, porque a bile ajuda a digerir gorduras. Então o fígado ajuda na digestão. Só que ele não faz parte. O alimento passa no fígado? Não, o fígado faz parte dos anexos. Certo, prezadinhos? E aí, falta quem de anexo? O pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista. O pâncreas tem tanto a função exócrina quanto a função endócrina. Vou explicar. O pâncreas é uma glândula mista. O que é a função endócrina? Endo, dentro.
A função endócrina, o que é uma glândula endócrina? Ela produz hormônios e lança-os dentro da corrente sanguínea. Uma glândula endócrina produz hormônios e lança dentro da corrente sanguínea. Isso é uma glândula. A tireoide produz lá a tiroxina, triiodotironina. A tireoide produz hormônios e lança onde? Dentro da corrente sanguínea. A glândula suprarrenal produz lá adrenalina, por exemplo, e lança onde? Dentro da corrente sanguínea. Você entendeu o que é uma glândula? Endócrina. Lança dentro da corrente sanguínea os hormônios. Agora, o pâncreas, ele faz o quê? Além de produzir hormônios, que eu vou falar deles, e lançá-los dentro da corrente sanguínea, ele produz o quê? Enzimas pancreáticas. Então, o pâncreas, na sua função exócrina, ele produz enzimas pancreáticas e lança essas enzimas no fígado, lança essas enzimas no duodeno, tá? Então, do pâncreas sai um ducto que lança essas enzimas lá no duodeno para ajudar também na digestão. Tá certo, prezadinhos? Digestão de gorduras. Então, o pâncreas faz a função exócrina e faz a função endócrina. Então, o pâncreas é uma glândula mista. Na sua função endócrina, o pâncreas sintetiza 3 hormônios, né? Mas eu vou falar de 2, são os principais. A somatostatina, eu não vou nem falar. Vou falar dos principais pensando em foco de admissão ao hospital, concurso. O pâncreas produz 2 hormônios principais, tá certo? Produz 3, mas vou falar de 2. Quais sejam? O mais importante é a insulina. Deixa eu falar primeiro do glucagon. Glucagon é o hormônio que o seu pâncreas produz e ele faz o quê? Ele quebra a glicose armazenada. Como assim, prezado? Como assim? Deixa eu te contar. O excesso de glicose, uma parte do excesso de glicose do nosso sangue fica armazenada no fígado e armazenada nos músculos, em forma de glicogênio. Você entendeu? A glicose que está sobrando, ela é guardada no fígado e no músculo, em forma de glicogênio. Quando você está em jejum, um jejum prolongado, nossa, faz 10 horas que eu não como, vou cair aqui. Não, vai não. O seu pâncreas sintetiza, produz glucagon, o glucagon vai lá e quebra o glicogênio, que era a glicose armazenada. Glicogênio é um monte de glicose junto. O glucagon, você está com fome. O glucagon quebra o glicogênio, transformando-o novamente em glicose. Entendeu, prezadinho? Então, glucagon quebra o glicogênio, faz a glicogenólise. Ó, que palavra bonita. Esse lise é quebra. Glucagon faz a glicogenólise, quebra o glicogênio, para ele virar glicose novamente. Muito louco, né, prezadinho? Muito bem, só que o hormônio de maior destaque pra gente é a insulina. Então, o pâncreas, ele sintetiza lá nas suas células beta-pancreáticas. Tem as células alfa, que produzem o glucagon. Tem as células beta, que produzem a insulina. E o que faz a insulina, meu prezadinho? A insulina, ela vai se ligar lá na membrana celular para que, resumindo para você, para que seja possível o transporte de glicose do sangue para dentro da célula. Belezation? Se liga lá na membrana celular, a grosso modo, deixa eu te falar, a insulina carrega a glicose do sangue para a célula. Ó, essa imagem aqui, ó, olha essa imagem, é impossível não entender. Até quem não quer entender, entende. Prezado, eu não quero entender, não entendi. Aqui, ó, só olhar para essa imagem, até quem não quer entender, entende. Ali, olha lá nessa imagem, você tem ali o sangue, você comeu. Na hora que você comeu, a glicose vem para onde? Para o sangue. Você comeu, os alimentos são transformados em glicose, né? Você comeu, o alimento, a glicose vai para o sangue.
Só que a glicose sozinha, ela é uma macromolécula. Ela é grande. Essa molécula de glicose ela não consegue entrar na célula. O que a insulina faz? Ela é um caminhãozinho, prezado. Ela pega a glicose e manda a glicose para dentro da célula. Belezation? Uma vez a glicose dentro da célula, ela reage lá com o oxigênio e energia. Certo, prezadinhos? Faz lá o ciclo de Krebs, tá? É muito louco. Eu não vou explicar ciclo de Krebs agora, senão vai todo mundo desconectar do vídeo, mas é muito louco. Eu acho muito legal. Então, resumindo para você de novo, olha a imagem. O que faz a insulina? Ela pega a glicose e leva a glicose do sangue para a célula. A glicose dentro da célula reage com o oxigênio e eureka! Energia. Certo, prezadinho? Muito bem. Essa é a função da insulina. E então, né? A insulina, esse hormônio sintetizado pelo pâncreas, tá? Tem essa função importante. Diabetes é uma doença, então, do pâncreas. Agora, dentro do diabetes mellitus, nós temos os tipos de diabetes. Dentro do diabetes mellitus, nós temos os tipos de diabetes. E agora você vai aprender o que é o diabetes tipo 1, DM1, o que é o diabetes DM2. E eu vou te contar, sabia que existe o diabetes 1,5? É, prezadinho. Tem o diabetes 1, DM1, tem o DM2 e também tem o DM1,5. Eu vou te falar do DM1,5. É raro, mas eu vou te explicar. DM1,5. Acredita em mim, vem comigo. Prezado, o DM1, diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que é autoimune? O próprio organismo ataca as células que produzem insulina. Então vai lá, o sistema imunológico, o linfócito, lembra do linfócito? O linfócito é uma das células mais potentes, nossa, para nos defender de quê? De agressões, de bactéria, de vírus. Vai lá o linfócito e tá passando lá no pâncreas, olha para as células beta. Quem são vocês? Não conhece as células beta e pum, pancadaria. O linfócito ataca as células beta pancreáticas. Acabou. Ele detona, pesadinhos. Zera. Então o cara fica sem as células beta pancreáticas para a produção da insulina. Porque o linfócito mesmo atacou. Certo? Então ele se torna o quê? Um insulino dependente. Adianta dar medicamento via oral para estimular? Não adianta estimular nada. Ele é um insulino dependente. Tá? Geralmente o diabetes tipo 1 acontece em quem? Nos juvenis. Até alguns anos atrás se falava assim, diabetes juvenil. Já ouviu falar de diabetes juvenil? Hoje em dia não tem essa nomenclatura. Mas o que é o diabetes juvenil? Antigamente é o DM1, tá? Então, resumindo para você, DM1, doença autoimune, geralmente acontece nos juvenis, ok? E zera a produção de insulina. Ele se torna insulino dependente. Belezation? Agora, o DM2, o e-mail, vou falar para você já. Calma, prezadinho. O DM2, ele não zera a produção de insulina. O DM2, ele vai acontecer o quê? No adulto. Então tá lá, o pâncreas está cansado, prezado. O pâncreas, o cara 40, 50, 60 anos. Hoje cada vez mais cedo, né? Mas o pâncreas vai o quê? Sendo judiado, excesso de peso, sedentarismo, come quando quer. Esse pâncreas a vida inteira produzindo um montão de insulina, pesadinho. O cara chega numa hora que o pâncreas começa a abrir o bico e começa a produzir menos insulina do que o necessário. Então DM2 é uma diminuição da produção de insulina, já no adulto. Diminuição. E associado a isso é muito importante, hein? Não é só diminuição. A pouca insulina que já é produzida, ainda ela não fica de uma forma eficaz. Como assim? O DM2 ele desenvolve o que chamamos de resistência à insulina.
que é resistência? A insulina, pouca que tem, não consegue fazer aquela função de levar a glicose do sangue para a célula. Caramba, prezadinho, já tem pouca e ainda ele tem resistência à insulina? A pouca que tem ainda não funciona direito? Pois é, esse é o DM tipo 2, ok? No adulto, diminuição da produção da secreção de insulina associada com a resistência à insulina. Ficou claro? Belezation? O que está faltando? 1,5? Prezado, eu vou falar, cai pouco em concurso, cai pouco em provas, pouca gente sabe que existe, mas eu vou te falar. Existe o diabetes 1,5. O que é 1,5? O que é 1,5? O tipo 1 não é no adulto? Desculpe, o tipo 1 não é no adolescente, no jovem? O tipo 2 não é no adulto? O tipo 1 não é autoimune? Muito bem. Pensa num adulto, o adulto que desenvolve a autoimune. Entendeu como é uma mescla? Porque o 2 é o adulto, o 1 é o juvenil e autoimune. Pensa o adulto que desenvolve uma autoimune. É o quê? No meio, né? Um pouquinho de cada uma. Ele não é nem 2 nem 1. Ele é o quê? 1,5. É esse nome mesmo, prezadinhos, que leva. Diabetes 1,5. Tem uma nomenclatura que a gente fala assim, ó. Diabetes latente autoimune do adulto. LADA, tá? Uma sigla do inglês. Diabetes latente autoimune do adulto, que é o famoso diabetes 1,5, não tão famoso assim, convenhamos. Certo, prezadinho? Existe diabetes 1,5, mas foca principalmente no tipo 1 e no tipo 2. 90% dos casos é tipo 2. Belezation? Olha essa prova aqui de concurso público que perguntou lá, ó. A DM2 pode ser caracterizada por... Eu já vou direto na correta, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, que essa aula é um pouquinho mais extensa. DM2, olha lá. Sensibilidade diminuída à insulina. É o que eu falei para você de resistência à insulina. Sensibilidade diminuída à insulina dos receptores celulares e redução na secreção de insulina pelo pâncreas. Belezation? Diabetes tipo 2. Belezation? Muito bem. Muito bem. E aí, quais são os 4 principais sinais e sintomas do diabetes? Já falei de 2, né? Polidipsia, poliúria. Por que o cara tem a poliúria? Sabe por quê? Sabe por quê? Quando ele não tem glicose na célula, olha só, deixa eu mostrar aqui para você essa imagem. Pensa aqui, ó, uma célula vazia, sem glicose, tá? Sem glicose. Por que está sem glicose, prezado? Ora, porque a glicose está no sangue. O indivíduo come, a glicose vai para o sangue, tá certo? Mas não vai para a célula. O que o corpo faz, prezadinho? O que o corpo faz? Quebra a reserva. Pensa um neurônio sem glicose. O organismo entende o quê? Caraca, esse cara não come. Escassez de alimento. O que o neurônio faz? Custe o que custar, seu corpo tenta se adaptar e sobreviver. Custe o que custar. Certo, prezado? Então, uma célula vazia, o corpo libera alguns hormônios, algumas catecolaminas, a adrenalina, a cortisol, prezado, e quebra gordura para produzir glicose. Vou repetir. Você tá, olha só, o diabético, a glicose está toda no sangue. Toda no sangue, a célula vazia. Primeiramente, o que vai ser acionado aqui? O centro da fome. Porque o neurônio está pensando assim, esse cara não está comendo, aciona o centro da fome. Acionou o centro da fome, o que esse cara vai fazer? Comer pra caramba. Como é que chama comer pra caramba? Polifagia. É, muito bem. Polifagia. Esse cara come. Polifagia. Só que ele come. Vem mais glicose. Para onde? Para o sangue. E a glicose não entra na célula, prezadinho, porque não tem insulina. Então, o que acontece? Produz, ele continua nesse ciclo vicioso. Entendeu? Come, vem glicose, a glicose no sangue. O neurônio não sabe que tem glicose. Entendeu, prezado? Aí o que acontece? Começa a quebrar gordura. Quebrar gordura para quê? Para produzir uma nova glicose. O organismo dá origem a uma nova glicose.
origem a uma nova glicose. Como assim? O fígado faz isso, prezado. O fígado pega a gordura e transforma a gordura em uma nova glicose. Isso tem nome. Eu quero que você marque. Chama assim, gliconeogênese. Glico de glicose, neo de novo, gênese, origem, né? Da Bíblia. Então, o fígado, ele pega a gordura e transforma em glicose. Gliconeogênese. Por que, prezado? Porque a célula está vazia. Então, você tem aqui, ó, raciocina comigo, polifagia. Aí o corpo quebra a gordura para produzir uma nova glicose. O que acontece quando quebra a gordura? A pessoa perde peso, né, prezado? Perde peso. Então, perda de peso. Polifagia, perda de peso. Polifagia, perda de peso. Agora, quando o corpo quebra a gordura para produzir glicose, isso não é bom, prezado. Isso assim, a longo prazo vai dar ruim. Por quê? Primeiro ponto, você imagina, como é que a gordura vai sair do pneuzinho e vai para o fígado? Como é que a gordura sai do pneuzinho e vai para o fígado, prezado? Muito bem, pela corrente sanguínea. Gordura na corrente sanguínea? Estamos falando de dislipidemia? Placas de ateroma nas artérias? Infarto? AVC? AVC? Certo, prezadinho? Então você tem lá, por que o indivíduo diabético tem 3 vezes mais chance de infartar? Mais chances de ter AVC? Porque ele tem o quê? Dislipidemia, tá? Placas de ateroma, certo, prezado? A célula está vazia, o corpo quebra a gordura para produzir glicose. E essa gordura vai causar dislipidemia e aterosclerose. Certo, prezadinho? Sem contar que desse metabolismo de quebrar a gordura para a produção de glicose, o corpo libera corpos cetônicos. O fígado libera corpos cetônicos. Já ouviu falar? Cetona. Parece com a acetona, né? Cetona. Quando o fígado quebra a gordura para produzir glicose, ele produz corpos cetônicos. Aí o rim tenta tirar esses corpos cetônicos e mandar embora. Por isso que também sobrecarrega o rim. Certo, prezadinho? Você já ouviu falar de cetoacidose diabética? Então o cara urina bastante, por quê? É o rim tentando tirar aqueles corpos cetônicos. Em suma, polidipsia, poliúria, polifagia e o quarto P é perda de peso. Certo, prezadinho? Como é que fala perda de peso na terminologia? Perda de peso mesmo, né? Não tem terminologia. Perda de peso. Certo, prezadinho? Muito bem. Pancadaria. São os 4 principais sinais e sintomas do diabético. Tem mais? Claro que tem, mas foco nesses principais. Você pode me falar assim, prezado, o diabético não tem cicatrização dificultada, alterações na visão, fadiga, infecções frequentes? Tem, prezadinho. O diabético tem toda uma outra sintomatologia. Mas isso vem o quê? Depois. O problema de visão demora 5, 6, 7 anos para ele apresentar. A cicatrização dificultada, mesmo raciocínio, demora de 5 a 7 anos. Agora, os 4 P's, eles já estão ali gritando no início da doença. E a maioria das vezes, a pessoa não sabe. O familiar acha bom, porque pensa comigo, polidipsia, bebe muita água, que bom, né? Que bom. Poliúria, que bom, o rim tá funcionando, tá indo no banheiro. Polifagia, que legal, tá comendo. Perda de peso, que legal, perdeu peso. Muito bem, muito mal. O cara acha que tá muito bem, mas tá muito mal. Certo, prezadinhos? Então as outras manifestações, elas vêm em um segundo momento. Os 4 P são os principais. Caiu aqui, nessa prova de concurso. Vamos ler com atenção. Fala ali que o indivíduo com rubor facial, polidipsia, poliúria, dor abdominal, perda de peso, respiração inadequada, olha lá, respiração rápida, profunda, xerostomia, que é a boca seca, fadiga, que é o cansaço, alteração no humor, sonolência e prostração.
está apresentando sinais de hiperglicemia, tá? Hiperglicemia. Você vê que ele mistura ali vários sinais e sintomas que são característicos, mas os principais, tá? Eu quero que você guarde os 4 P's do diabetes. Muito bem, meu prezadinho. Vamos seguir aqui na pancadaria. E por que o indivíduo desenvolve diabetes? Quais são os fatores predisponentes para diabetes? Primeiro ponto, é hereditário. Passa de pai para filho, mãe para filha. Mãe para filho, né? Passa de pais para filho, hereditário. Sabe a diferença de hereditário para genético? Genético é alteração do gene, né? O cara pode fumar pra caramba, né? O cigarro, a nicotina ali altera o gene, ele tem um câncer por uma alteração genética, mas não é hereditário. Então o diabético não é genético, ele é hereditário, tá? Ele é hereditário. E aí você tem lá fator hereditário, aí você tem obesidade, sobrepeso, sedentarismo, os fatores do que? De estresse, tudo isso colaboram ali para o desenvolvimento da doença diabetes mellitus. E o diagnóstico? Como é que é dado o diagnóstico? Fundamental. Como se dá o diagnóstico do diabetes mellitus, prezadinho? Atenção, através de 3 exames. Glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose e tem mais um, qual que é outro? Hemoglobina glicada, A1C. Vou falar de cada um deles, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, glicemia de jejum. Jejum de quanto? 8 horas. Jejum de 8 horas, qual que é o valor normal? Tem que estar abaixo de 100. Então até 99, prezadinho, estourando 99, tá? 70 a 99. Isso é o quê? Normal, na glicemia de jejum. Se der de 100 a 125, esse indivíduo é um pré-diabético. Beleza? Pré-diabético. Antigamente falava intolerância à glicose. Mudou o nome justamente para assustar mais. Pré-diabético, de 100 a 125. Se der 126 ou maior, lascation, diabetes. Claro que a gente vai repetir esse exame em um outro dia para confirmar esse diagnóstico. Beleza? Glicemia de jejum. Agora, o teste de tolerância à glicose. Como é que funciona o teste de tolerância à glicose? É ofertado ali para o paciente um meladão de glicose, 75 gramas de glicose. Então, essa sobrecarga de glicose, 75 gramas, depois de 2 horas, a gente fura o dedo, né? Ou faz o exame pela glicemia venosa mesmo. E tem que dar quanto? Você entendeu? 75 gramas de glicose, depois de 2 horas a gente faz a glicemia, tem que estar abaixo de 140. Esse é o valor normal do teste de tolerância à glicose. Abaixo de 140. Se der de 140 a 199, ele é um pré-diabético. Acima de 200 ou acima, lascation, diabetes. Ok? Sempre lembrando que se faz uma glicemia aleatória. O que é aleatório? O cara não está jejum, não está nada. Furou, deu mais que 200 e tem presença dos sinais e sintomas, diabetes. Beleza? Glicemia aleatória, com presença dos sinais e sintomas, acima de 200, diabetes. Beleza? Muito bem, meu prezadinho. Agora, já ouviu falar da hemoglobina glicada, também conhecida como muito interessante, desde, acho que 2012, salvo engano, 2012, que é considerada também como critério para diagnóstico de diabetes. Tá certo? A hemoglobina glicada. Como é que funciona, prezadinhos? Veja só, um exame laboratorial tem um custo um pouquinho elevado. O que ele vai aferir? A quantidade de glicose que fica ali ligada na hemoglobina. Lembra da hemoglobina? Você tem a hemácia, né? E a hemoglobina, que leva o oxigênio, ela vai o quê? Acumulando glicose. Então a hemoglobina, a hemácia vive ali, né?
A hemácia dura uns 90 dias aproximadamente. Então, nesse período vai juntando glicose na hemoglobina. E é essa glicose que é aferida. Então, qual que é a vantagem de se fazer a hemoglobina glicada? Ela tem menos... veja só, ela vai te dar um parâmetro. Ela vai te dar um parâmetro do quê? Dos 2, 3 meses. Ela consegue te dar um parâmetro dos 90 dias que dura a hemácia. Repetindo para você, a hemoglobina glicada, ela te dá um padrão. Como é que esse cara ficou de glicemia no mês passado? Nos últimos 2, 3 meses. Entendeu? Então você vai lá, você furou, você fez a coleta de sangue, laboratório deu 5 de hemoglobina glicada. Aí tem a tabelinha. 5 quer dizer o quê? Que nesse último mês ele teve mais ou menos uma glicemia média de 97. Entendeu? Então você tem menos dinâmica, tá certo? Porque a glicemia de jejum, né, a glicemia, ela varia muito. Ela varia muito. Aqui não. Não precisa estar em jejum. Colhe o sangue. Quanto que deu? 7. Se deu 7, a tabelinha. A média dele, da glicemia, foi de quanto? 154 no mês. Entendeu, prezadinho? Muito bem, hemoglobina glicada, dispensa jejum, tá? Ela é mais conveniente do que o teste de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, ele é ruim, né? Eu nunca fiz, né? Mas dizem que dá enjoo, o cara a mulher apresenta êmese, né? Vai fazer lá a gestante, faz com muita frequência, dor de cabeça, cefaleia, tá? Então assim, hemoglobina glicada é muito importante. Belezation? Desvantagem principal o quê? O custo, tá? Ela é pouco disponível por causa do custo. Em resumo, prezadinho, glicemia de jejum, o método mais prático, mais comum, mais barato. Teste de tolerância à glicose, ele é sensível, o TTG, né? Teste de tolerância à glicose, ele é sensível, tá? Mas ele tem ali os transtornos que é ruim, pode dar dor de cabeça, apresentar vômito e etc. E a A1C, ela é boa, mas assim, ela tem um custo elevado, precisa de ela funciona mais como um método adicional, complementar, tá certo? São esses 3. Teste de tolerância à glicose, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Certo, meu prezadinho? Agora deixa eu te falar. Diabetes faz parte. Você já ouviu falar, prezado? Você já ouviu falar da famosa síndrome metabólica? Vou resumir para você aqui. Síndrome metabólica é composta por um indivíduo que apresenta 4 patologias. Ele tem 4 patologias. Antigamente se chamava quarteto mortal. Só para você ver, prezadinho. Imagina você ter um diagnóstico desse. O que eu tenho, doutor? Você tem um quarteto mortal. O cara já sai dali e já se joga, né, prezadinho? Ou não sei que ele goste lá do quarteto fantástico, sei lá o quê. Mas olha só, a síndrome metabólica, ela é composta por 4 doenças. Sabe quais sejam? Deixa eu te contar. Diabetes é uma. O cara tem diabetes mellitus. Aí sabe o que ele tem? Obesidade. Principalmente aquela obesidade abdominal, visceral. Nossa, essa é a pior que tem. Então ele é diabético, ele é obeso, ele é dislipidêmico. Lembra de dislipidemia? O HDL, que é o bom, tá baixo. O LDL tá alto. E o triglicérides tá alto. Esse cara tem dislipidemia. E ele também tem o quê? Hipertensão arterial sistêmica. O indivíduo portador dessas 4 patologias, a gente fala que ele é portador de síndrome metabólica. Certo, pesado? Quarteto, não é quarteto mortal mais não, hein? Tá? É síndrome metabólica. Obesidade, visceral, abdominal, dislipidemia, hipertensão e diabetes mellitus. Você marca isso aí, pesadinho. Síndrome metabólica é muito, muito, muito importante. Certo, prezados? Agora, qual que é o tratamento do diabetes? Tratamento. Você pode ir no melhor endocrinologista do mundo. O tratamento é baseado em 4 pilares. 4 pilares, prezadinhos. Belezation? Vamos a eles? Então, olha lá. Qual é o tratamento para o diabetes? O
tratamento é baseado em 4 pilares. 4 pilares. Quais sejam? O indivíduo tem que ter uma atividade física, tá certo? Atividade física. O indivíduo tem que ter uma reeducação alimentar. Olha o termo que eu falei, não falei dieta. Dieta tem início, meio e fim, tá? Dieta é inerente, tá junto com o sofrimento, né? Ele não tem que fazer dieta, ele tem que fazer uma reeducação alimentar para a vida inteira. Então você tem atividade física, reeducação alimentar, tomar os medicamentos adequados. Não existe diabético que não toma medicamento. Ah, não, tem que tomar medicamento, tá certo? Ou insulina ou antidiabéticos orais. E qual que é o quarto pilar? A autoverificação. Ele tem que furar o dedo. Ele tem que mensurar o diabetes, mensurar a glicemia periodicamente. Belezation? Então, quais são os 4 pilares para o tratamento do diabetes? Atividade física, reeducação alimentar, mensurações periódicas, furo o dedo, tá certo? E os medicamentos adequados. E eu vou falar desses medicamentos, vou falar de insulina, vou falar dos cuidados de enfermagem para o paciente diabético, e vou falar das complicações da nefropatia, retinopatia, tá certo? A neuropatia periférica e as complicações de AVC. Tudo isso eu vou falar na parte 2 da nossa aula de diabetes. Certo, prezadinho? Tá ficando bastante longo aí o vídeo, mas você sabe que é fundamental, tem que resolver logo isso. Na parte 2 tem mais uma pancadaria de informação para você. Por enquanto, te parabenizo por ter vindo até o final. É assim mesmo, prezadinho, que a gente consegue os nossos objetivos. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Até o bloco 2, hein, prezadinho? Te vejo na aula 2 de diabetes. Forte abraço. Tamo junto.